Fala galera, beleza? Professor Rodolfo Gracioli aqui com vocês. Nesse bloco dica eu vou deixar aqui para vocês 20 temas internacionais, 20 tópicos internacionais que eu, Rodolfo, julgo importante aí para a sua provinha de atualidades. Sei que a ansiedade é imensa diante de tantos acontecimentos na perspectiva econômica, social, política, cultural, enfim, tem muita coisa acontecendo e esse nosso estudo otimizado, obviamente que ele facilita o seu trabalho e o nosso compromisso, temas que já estão no nosso curso, né, no nosso curso regular de atualidades, o nosso compromisso é pela objetividade. É isso que eu busco nas minhas aulas, trazer ali a informação na precisão que você necessita, no ajuste, na maneira que você precisa assimilar para realmente reproduzir dentro da sua prova. Tudo bem? Então a gente tem aqui 20 tópicos relevantes, obviamente que existem tantas outras questões, o objetivo aqui é promover essa reunião e trazer um comentário geral de cada um deles. Começando aqui por um dos países que já tem aí uma sinalização histórica dentro das provas de atualidades, que é a Venezuela. E não é por menos, né? Venezuela que vive aí uma crise econômica, uma crise política, uma crise social, que tem sido assistida por organismos internacionais e pelas demais nações, justamente por conta da situação enfrentada pela população, segundo os dados que são divulgados. Então, hoje, o panorama venezuelano é um panorama grave, né? Hoje a Venezuela, o regime de Nicolás Maduro, enfrenta uma oposição que tem Juan Guaidó, que em janeiro de 2019 se declarou presidente interino, teve inclusive o aval aí da Assembleia Nacional, era o líder da Assembleia Nacional, enfrenta então esse desgaste, essa fragmentação do campo político. Nos últimos dias, uma tentativa de ajuda humanitária, ela foi aí barrada pelo governo de Nicolás Maduro e a gente tem que entender um pouquinho dos desdobramentos dessa crise. Logicamente que lá no curso eu já destrinchei essa situação política, já falei da questão econômica, mas só para deixar aqui pontuado, tudo tem início numa crise que envolve o petróleo. E por que o petróleo? Porque a Venezuela é o país com a maior reserva de petróleo do globo, né? Então não tem país nenhum com tanto petróleo quanto a Venezuela. Isso não quer dizer que é o país que mais produz petróleo, obviamente. A gente está falando de reserva. E óbvio que com a crise do petróleo nos últimos anos, as exportações se viram abaladas, né? Sem contar as medidas aí adotadas por Nicolás Maduro, que acabou resultando numa série de sanções, por exemplo, dos Estados Unidos da América, principalmente aí da era Trump. Tudo bem? Destaco ainda que as eleições na Venezuela que ocorreram em maio de 2018, elas estavam inicialmente previstas para dezembro. O Nicolás Maduro antecipou lá no ano passado e, obviamente, que essa eleição não foi legitimada por grande parte das nações mundo afora, uma delas o Brasil, Estados Unidos da América e tantas outras nações que não legitimaram esse resultado da eleição. Chama atenção para o fato de que ainda que a eleição tenha acontecido lá em maio de 2018, a posse aconteceu agora em janeiro. E por isso que o tema, mais uma vez, entrou em ebulição. Então marca aí só para você não esquecer, só para que eu deixe o meu rabisco aqui para você, que a Venezuela enfrenta então uma crise com relação ao petróleo. Isso daqui, o petróleo, é o que marca a economia venezuelana e essa crise, obviamente, afetou a Venezuela. Afetou de tal forma, gente, que segundo dados, a inflação superou a casa do 1 milhão, acho que eu nem sei escrever esse valor, e 600.000%. E inflação em 2018. E sabe qual que é a previsão para 2019? Uma previsão de nada mais, nada menos do que 10 milhões de % de inflação. Então dá para entender um pouquinho como aí se encontra a população venezuelana. No início do ano, o próprio Nicolás Maduro veio com uma valorização do salário mínimo, né? Aumentou em 300%, saltando do equivalente de R$19 para R$77,
falta de produtos básicos, muitos venezuelanos cruzando a fronteira aí, né, principalmente da Colômbia e do Brasil, até que uma medida considerada autoritária do regime Maduro acabou aí fechando as fronteiras, gerando esse atrito. Para especialistas do tema, esse interesse na ajuda humanitária, na ajuda internacional, na verdade estaria associado principalmente por parte dos Estados Unidos na expectativa, né, que se tem por conta do petróleo do país. A gente não pode deixar aí de lado essa análise, que é sim comentada entre especialistas. Mas para sua prova de atualidades, esse contexto da Venezuela é extremamente importante. Tudo bem, galera? Beleza? Feito isso, vamos para o nosso segundo tópico aqui. Papa visita a Península Arábica e celebra missa para 170 mil fiéis no estádio de futebol. Fato, gente, comemorado porque foi a primeira vez de um pontífice na Península Arábica, que é inclusive o berço do Islã, do islamismo. A gente sabe da figura do Papa Francisco, uma figura aclamada por outras religiões, né? Ele está sempre nas provas de atualidades justamente por conta da abordagem com vários temas, e a gente tem uma série de desafios da Igreja Católica aí, vou falar já já, de condenações de líderes da Igreja Católica envolvidos em escândalos sexuais. Mas, enfim, essa daí é uma situação comemorada, né? Essa visita à Península Arábica é um fato que celebra essa aproximação junto com o mundo islâmico. Chamaria atenção aqui, vou até colocar para vocês, que o Papa Francisco já esteve em outros países de maioria muçulmana. Então ele já foi para outros países de maioria muçulmana. Tem sido uma tendência aí, né, nessa aproximação. Exemplo, Egito, Azerbaijão, Bangladesh, vai, inclusive, já foi para a Turquia, lembra isso? Foi para a Turquia e tem previsão de viagem para Marrocos, agora, se eu não estou enganado, em março de 2019. Tudo bem? Então, um fato inédito, né? O líder da Igreja Católica, o primeiro pontífice a estar aí presente numa região que tem, né, de predominância do Islã. Tudo bem? Marca isso. É importante destacar que a banca pode cobrar a localidade, algumas questões de atualidades elas se voltam para esses fatos. Tudo bem? Vamos para o terceiro tópico aqui, referendo em Cuba e referendo no Peru. Primeiro em Cuba, gente. Cuba, a população validou, por meio de referendo, essa consulta, uma reforma constitucional. Tema que eu também já coloquei lá no nosso curso regular de atualidades. Explico direitinho as alterações. Então, a nova Constituição, validada pela população, mais de 80% disse sim, ela reconhece a propriedade privada, mas traz ainda Cuba como um país comunista, não se esqueça disso, a única nação aqui da América que segue essa perspectiva ideológica, mas reconhece a possibilidade de propriedade privada, traz aí a possibilidade da população dos cubanos realizarem denúncias junto ao governo de violações constitucionais, né? Então isso vai poder acontecer, traz a questão do habeas corpus, a ideia da presunção de inocência, mais um avanço nesse sentido constitucional de proteção à população, traz aí, pela primeira vez, a noção de Estado laico, um fato também, né, comemorado aí por muitos, que traz um parâmetro, né, não religioso dentro do texto constitucional quando afirma o Estado laico. Com relação ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, vem aí um novo referendo, uma nova consulta à população que vai decidir pela validação ou não, certo? Mas aquela ideia, aquele formato de família, aquela configuração homem e mulher, ela desaparece desse texto constitucional, mas lá tem um Estatuto da Família, então é preciso essa regulamentação por meio de uma nova constatação, uma nova consulta à população que deve acontecer em 2 anos. Tudo bem? Então, uma reforma constitucional de impacto, para muitos também cheia de críticas, né? Então, por exemplo, o fato de trazer liberdade de imprensa, como que isso vai acontecer, já que fica a cargo do Estado? Essa ideia de propriedade privada estabelecida no texto constitucional, mas que vai ter aí o controle do Estado, de que forma isso vai se desenrolar? As denúncias que poderão ser feitas junto ao governo de violação constitucional, como que isso também se encaminhará? Então tem as críticas, é importante que a gente balize isso, obviamente, mas para a sua prova de atualidades,
você tem que saber o recorte, como a coisa se desenrola, o que acontece. Tudo bem? Isso então em Cuba. No Peru eu volto um pouquinho lá em dezembro de 2018, quando a população, o Peru que vive uma crise política, tem a Odebrecht como um pivô aí dos escândalos, uma crise na justiça, enfim, no começo de 2018, em março, se não me falha a memória, o Pedro Pablo Kuczynski, o Pepeca, ele acabou renunciando, o presidente assumiu ali o seu vice, o Martim Vizcarra. E desde então, o Peru vem tentando se reorganizar. E essa consulta à população, ela teve como pauta questões constitucionais no âmbito político. Então, por exemplo, a população decidiu pelo fim da reeleição de deputados. Eu vou até colocar isso aqui para vocês, porque essa é uma informação específica do referendo no Peru. Então, o referendo no Peru, fim da reeleição de deputados, certo? Limitou ainda financiamento de campanha, limita o financiamento de empresas para campanhas políticas, principalmente por conta dos escândalos envolvendo a Odebrecht. Então, 2 consultas à população, 2 contextos diferenciados super importantes para a sua prova. Vamos para o próximo aqui, escândalos sexuais no Vaticano, envolvendo aí, a gente sabe, pessoas influentes do Vaticano. O grande pivô dessa discussão é o George Pell, um australiano que está detido já, tá? Estou gravando esse vídeo hoje, fui ler sobre o tema, ele já foi detido. Ele que teria cometido na década de 90, em 1996, abusos e vai aí responder por pedofilia. A sua sentença ainda não saiu, existem os trâmites da justiça, mas ele teria abusado de 2 jovens, um que inclusive já faleceu depois de ser vitimado por uma overdose de heroína em 2014, e o outro que hoje tem 35 anos, na época aí teria sofrido esse abuso por parte desse que chegou a ser tesoureiro, figura importante no escalão do Vaticano, assessor do Papa Francisco. Então isso abala um pouco da estrutura. A gente sabe de outros escândalos sexuais, volta lá no Chile, o ano passado o Papa Francisco até esteve no Chile, enfrentou uma série de protestos, um número de cardeais, enfim, de indivíduos ligados à igreja que estariam envolvidos em escândalos sexuais. Aqui no Brasil também, aqui no Brasil nós temos aí investigações acontecendo, tem indenização, igreja tendo que pagar indenização justamente por essas violações que envolvem escândalos sexuais. Então vale muito acompanhar esse tipo de tópico, esse tema, porque a gente está falando de um problema social e aqui nesse caso do George Pell, a gente remete a uma figura muito próxima do Papa Francisco, então isso é sempre muito relevante para a sua prova. Tudo bem? Então anota aí mais uma dica para você, lembrando que a acusação desse australiano, só para você não se esquecer, é a acusação de pedofilia. Tudo bem? Continuando aqui, falamos do 4, do 3, do 2 e do 1, vamos para o 5. A gente sabe que a era Trump trouxe para as provas de atualidades uma série de possibilidades, uma série de recortes, de desdobramentos, enfim. A cada nova decisão de Donald Trump, as provas, as bancas, os examinadores se mobilizam para uma série de questões. E essa tensão que envolve a crise que o próprio Trump justifica para essa construção do muro, uma crise humanitária com o México, na verdade é uma crise que os números não revelam, certo? Então, estatisticamente, essa crise é contestada. O que o Trump quer fazer? O Trump quer construir um muro. Para isso, ele precisa de um orçamento. E esse orçamento ele não foi inserido para a construção do muro no orçamento aprovado pelo Congresso estadunidense. Sendo assim, ele declarou um estado de emergência, porque aí ele consegue manejar repasses para a construção do muro. Só que estou gravando essa dica hoje e ontem houve aí uma derrubada desse decreto de emergência por parte da Câmara. E, inclusive, alguns republicanos, do partido do próprio Donald Trump, eles se posicionaram a favor dessa derrubada desse decreto de emergência, que eles acreditam que isso vai abalar não só as contas, mas o
papel dos Estados Unidos dentro do contexto americano e do próprio contexto internacional. Agora a gente vai ter uma discussão no Senado, o Senado tem maioria republicana, entretanto, é muito provável que esse tema gere uma tensão entre os próprios republicanos, porque a gente sabe que o Trump ele não é um consenso dentro do Partido Republicano. Tudo bem? Então, situação mega tensa, tem que acompanhar. Até aqui você está atualizado para acertar a questão da sua prova. Só para você entender em valores, eu vou colocar aqui para você, ó. Cadê? Deixa eu puxar uma setinha aqui. Vou colocar aqui embaixo, ó. Então, o valor para a construção que o Trump queria é o valor de 5,7 bilhões. No orçamento aprovado, o Congresso ele destinou 1,4 bilhões, que seria para medidas de segurança, mas não para a construção do muro, tá? Então não esquece disso. A Câmara barrou, então vou colocar aqui, ó, que a Câmara barrou, então, esse decreto de emergência social, essa declaração de emergência, e o fato de ter barrado gera aí, né, obviamente, uma estagnação. Precisa passar pelo Senado, lembra disso. O Senado tem a maioria mais republicanos, mas isso, obviamente, a gente tem que acompanhar enquanto votação aí o que vai acontecer, porque é uma situação extremamente tensa. Tudo bem? Sabemos de organismos de defesa dos direitos humanos que criticam essa decisão, que não veem uma situação operacional, funcional na construção desse muro, e indivíduos ligados ao próprio governo, né, que questionam qual seria o real efeito, né, desse muro, uma barreira. A gente sabe que essa é uma das defesas de Donald Trump desde a época da corrida eleitoral lá em 2016. Beleza? Vamos para o próximo? Vem comigo aqui para falar do julgamento de separatistas catalães, risco tema 6. A gente sabe do movimento separatista da Catalunha, uma das regiões mais importantes da Espanha. Então a gente está falando aqui da Espanha. Tudo começa, gente, lá em 2017, quando, por meio de um plebiscito considerado ilegal, a população decide pela independência. Depois disso, um grande clima de tensão tomou conta. Cerca de 12 ex-ministros da região, enfim, pessoas influentes nesse próprio plebiscito, foram acusadas e sentenciadas até 25 anos de prisão. Esse julgamento começou, transmissão na televisão, a sentença deve sair em 3 meses. Julgamento que começou agora em fevereiro, tudo bem? Então tudo a ver com o movimento separatista da Espanha, da região da Catalunha. A gente sabe que é uma das regiões mais ricas, já tem um histórico de luta por esse independentismo, e esse julgamento gerou uma série de protestos, uma reação por parte da população. Foi notícia, você tem que saber. Tudo bem? Vamos para o tema 7 aqui, ó. Protestos na Índia. A Índia que esteve em pauta no começo desse ano por protestos considerados quantitativamente expressivos. Tudo por quê? Porque há uma restrição que, inclusive, foi derrubada pela Suprema Corte da Índia no ano passado, ano de 2018, que é a restrição de mulheres em idade fértil de 10 a 50 anos, que são consideradas impuras, não entrarem, né, a restrição delas entrarem em templos hindus. Né? E essa restrição foi questionada, obviamente, algumas mulheres entraram nesses templos, isso gerou uma forte mobilização, porque elas foram violentadas, retiradas à força, etc. Tem até caso, antes da decisão da Suprema Corte, mulheres que foram detidas, né, por assumirem esse comportamento, que seria um comportamento de violação. Mesmo com a decisão da Suprema Corte, o que a gente acompanhou é um não cumprimento aí, né, por parte da sociedade de aceitar essas mulheres dentro desses templos sagrados. Lembra aí da presença do hinduísmo, é um templo do hinduísmo. Isso gerou uma forte reação, uma série de protestos, um protesto que reuniu mulheres num grande cordão, né, a população em geral, num grande cordão de mais de 600 quilômetros, mais de 5 milhões de pessoas num protesto. Um protesto, então, extremamente emblemático. A gente está falando do segundo maior país, né, do mundo em número de pessoas, número de habitantes, né, na população. Então, 5 milhões e 600 quilômetros é, de fato, um protesto que chamou a atenção. Tudo bem? O tema foi destaque em janeiro de 2019, né, comecinho desse ano,
Agora em fevereiro já pouco comentado, então você tem que saber a motivação, o contexto, esse que eu expliquei. Lá no nosso curso tem também uma aula onde eu falo especificamente sobre esse fato. Tudo bem? Vamos falar aqui um pouquinho das eleições na Nigéria. Muhammadu Buhari foi reeleito presidente da Nigéria, vencendo Atiku Abubakar. Uma eleição marcada pela suspensão imediata, né? Suspensão sim. A eleição estava marcada para o dia 16 de fevereiro de 2019. Ela foi adiada, na verdade não suspensa, foi adiada para o prazo de uma semana. Aconteceu agora e o atual presidente foi reeleito. Eleição acusada de fraudes, uma baixa participação, cerca de 40% dos eleitores estiveram presentes nesse pleito. O discurso do atual presidente e presidente reeleito é de combater a corrupção com reformas, inclusive possibilidade de privatizações, etc. A gente sabe que as duas figuras são figuras contestadas, né? Tanto o presidente como o candidato derrotado. O candidato derrotado, o Abubakar aí, ele chegou a ter o seu visto negado pelos Estados Unidos muitas vezes justamente por conta dos escândalos de corrupção, né, por conta do seu envolvimento com corrupção. Mas agora ele foi derrotado, então o Muhammadu assume ou continua no poder com essas promessas de reformas. Chama atenção para o fato de que a Nigéria é o país mais populoso da África. Então é um país importante para a economia africana e, consequentemente, para a economia internacional. Tudo bem? Só lembra então que é o Muhammadu Buhari. Buhari, que se eu não me engano escreve assim, Buhari, B-U-H-A-R-I, reeleito com uma baixa participação, 40%, teve uma diferença aí de 5 milhões e muitas acusações de fraudes. Tudo bem? Caso Cesare Battisti, esse não pode faltar, lá no nosso curso também tem uma aula específica onde eu trato esse tema, que é uma figura já histórica dentro do contexto brasileiro. Na época do governo Lula, o presidente Lula, depois de decisão do STF, impediu a extradição dele. No finalzinho do governo Temer, o presidente, então, Michel Temer, na época, reconheceu e validou essa extradição. Uma ampla pesquisa para encontrar o endereço aconteceu, foram achar ele lá na Bolívia e da Bolívia ele foi direto devolvido para a Itália, né? Extraditado para a Itália, onde está no presídio de segurança máxima e vai cumprir aí a sua pena de prisão perpétua. Ele que teve filho com brasileira, segundo, né, relatos, para tentar a permanência aqui no Brasil, tentou refúgio no Uruguai, sem sucesso, então foi aí extraditado para a Itália. Explica um pouquinho melhor dos crimes cometidos na época que ele integrava uma organização considerada organização terrorista, enfim. Então um tema super importante que envolve 3 países aqui pelo menos, né? Brasil, Bolívia, que foi onde ele foi capturado, a Itália, obviamente, que é onde ele responde, e também o Uruguai, por essa tentativa, na verdade, 4 países, então, porque ele tentou o Uruguai, pode ser que a banca questione até isso, tentou o refúgio no Uruguai. Tudo bem? Vamos para o próximo aqui. Condenação de El Chapo. El Chapo ou o baixinho, Joaquim El Chapo Guzmán. Ele que foi acusado e condenado pelas 10 acusações, né? Lavagem de dinheiro, tráfico, receptação, enfim, uma série de denúncias, 10 no total. A pena, ela sai até junho, se não me falha a memória. A justiça americana aí vai delimitar essa pena até junho. Provavelmente ele seja condenado à prisão perpétua. Vai lá para a Supermax, que é uma penitenciária em Colorado, um sistema dos mais seguros do mundo, mesmo porque o Joaquim Guzmán, o El Chapo, ele é conhecido, obviamente, por fugas históricas, né? Chegou a ser o traficante mais procurado da história. Já apareceu na época, 2013, na lista da Forbes, né, com um patrimônio bilionário, enfim, uma figura aí do tráfico, do narcotráfico, né, que foi destaque durante muito tempo e que agora tem aí a sua condenação encaminhada e provavelmente seja aí prisão perpétua. Tudo bem? Então lembra que ele é um mexicano também, né? Não vai esquecer disso, é o Chapo, o baixinho mexicano condenado. Só chama atenção, gente, para vocês entenderem da atuação do El Chapo, ele chegou a enviar drogas, né, na época para a Ásia, para a América Latina como um todo, para a Europa. Então ele conseguiu construir uma cadeia aí, né,
é uma cadeia de crime, né? Uma organização criminosa de impacto. Nasceu numa família super humilde, enfim. Então, um super tema para sua prova é o Chapo, o baixinho, que tende a ser aí sentenciado à prisão perpétua. Fechou? Vamos para o próximo aqui? Superávit recorde na Alemanha. Lembra que o superávit nada mais é do que um saldo positivo da balança. Saldo positivo da balança. E esse saldo foi de aproximadamente 58 bilhões de euros. O melhor resultado desde a unificação ou a reunificação da Alemanha lá em 1989. O resultado do PIB, segundo dados, ficou entre 1,4% e 1,5%. Eu achei aí na minha coleta de dados esses dois valores. É um número não tão expressivo, mas aqui olhando para a balança comercial, a gente nota um resultado de destaque para aquela que é a maior economia da Europa. A Alemanha é o grande destaque da Europa. A gente sabe que o organismo econômico internacional se via afetado, principalmente por conta de medidas protecionistas, de guerra comercial, do próprio Brexit, né, para pensar na questão local da Europa, e isso gera um impacto, né, direto ou indireto, em todas as nações. Então, vale acompanhar aí o movimento econômico, principalmente desses países de destaque, né? Por exemplo, a China teve uma expansão do PIB de 6,6%, pode aparecer na sua prova. O desgaste entre China e Estados Unidos, que parece aí ter, né, sido amenizado nos últimos meses, nas últimas semanas, mas essa guerra comercial com taxações, com tarifações, com uma série de imposições que desgasta o cenário comercial como um todo. Lembra aí, só para reafirmar, que a China é o maior parceiro comercial do Brasil. Tudo bem? Belezinha? Anota esse superávit recorde aí desde 1989, recorde que vem sendo quebrado ano após ano. Vamos falar um pouquinho, aproveitando aqui, da crise do Brexit. Esse que é um tema muito delicado, já é um tema histórico dentro das provas de atualidades, né? Merece muita atenção. O processo de desligamento do Reino Unido da União Europeia deve ou deveria ser formalizado até o final de março. Mas agora há uma grande suspensão. Theresa May já jogou para o parlamento essa responsabilidade. Já não dá mais para saber se vai acontecer, se não vai acontecer, se vai ter acordo, se não vai ter acordo, se vão postergar. Então hoje a situação do Brexit é uma situação extremamente delicada, principalmente por conta de setores da própria sociedade britânica que, como um todo, se demonstram resistentes. Inclusive aí, chegamos a ter nos últimos anos campanhas, né, porque o Brexit nasce lá em 2016, então de lá para cá, algumas mobilizações, financiamento de protestos para defender uma nova consulta à população. Então a situação da saída do Reino Unido da União Europeia é hoje um dos pontos mais delicados e obviamente que isso, né, tem um impacto direto também na questão econômica do bloco como um todo e do próprio contexto global. Então essa é uma questão que a gente tem que acompanhar, é um tema vivo, é um tema dinâmico que se desdobra, beleza? Vamos para o próximo aqui, falar da Coreia do Norte. Coreia do Norte, o líder norte-coreano, Kim Jong-un, se encontra aí, inclusive hoje, quando eu gravo, né, eles vão se encontrar no Vietnã, se não me falha a memória, Donald Trump e Kim Jong-un, depois, né, do primeiro encontro lá em 2018, Coreia do Norte, o país sempre em pauta, pedindo ajuda para a Organização das Nações Unidas para enfrentar a problemática da fome, né? Um problema que lá na década de 90, a própria Coreia do Norte chegou a matar, segundo dados, de 250 a 3 milhões de pessoas. 250 mil a 3 milhões de pessoas. Então, segundo o próprio governo, cerca de 1,4 milhão de toneladas de alimentos, né, arroz, enfim, batata, alimentos básicos faltarão. Então, a Coreia do Norte recorrendo à ONU para essa ajuda para enfrentar a problemática da segurança alimentar da fome. Tudo bem? Lembra disso aqui, gente? Porque a banca tende a trazer o quê? O tema, a Coreia do Norte solicitou ajuda de uma entidade, de uma organização, ou da ONU mesmo, para combater qual problema? A, tráfico de pessoas. B, a questão nuclear. C, então você tem que achar a alternativa que fale da segurança alimentar da fome. Tudo bem? Vamos para o próximo aqui. Vamos falar dos coletes amarelos. Vai lá, risca aqui o 14. Coletes amarelos na França. Essa mobilização que começou, na verdade, lá em novembro de 2018, nos primeiros episódios, mais quase 300 mil manifestantes
que protestavam contra o aumento do combustível. E, de repente, esses protestos se dissiparam para outras questões. A população, então, passou a levantar outras pautas e questionar o governo de Emmanuel Macron, atual presidente da França, esses questionamentos atacando vários setores. Em determinados instantes, esses protestos aconteceram fazendo uso da violência, e a própria resposta do governo francês foi questionada por organismos internacionais. Então, eu colocaria aqui para você como sendo uma informação extremamente importante e correlata a esse tópico, né, que a França é um país que tem enfrentado outros problemas. E que problema é esse, gente? Aumento de ataques antissemitas, aumentos do antissemitismo. Isso, segundo dados divulgados recentemente, tem chamado a atenção. 74% aí de aumento dos casos de ataques antissemitas. A gente sabe do crescimento desse movimento, né, principalmente da extrema-direita, ainda que não seja só a extrema-direita que se ocupe, né, do uso da força. Enfim, pichações, aconteceu uma pichação aí de suásticas, né, o símbolo nazista em um cemitério da França, né, então isso mostra como essas ações antissemitas elas têm chamado a atenção e têm retornado, né, então mais de 500 casos em 2018 só na França, que tem a maior comunidade judaica do contexto europeu. Então combater esse problema é combater aí a intolerância, combater o ódio generalizado, é resgatar a história para entender um pouquinho da perseguição contra os judeus, enfim. Então é um problema hoje da França também. A França que veio, né, para combater esse tema agora com um novo dispositivo, na verdade desde 2018 o Conselho da União Europeia sugeriu, né, ou melhor, determinou que as nações definam o que é o antissemitismo conforme, né, critérios internacionais. Então a França vai adotar aí essa definição, que é uma definição de uma entidade que lida com essa questão, e quando você define o tema fica mais fácil de enfrentar o problema. Tudo bem? Então, só para você não se esquecer, esse também é um problema existente, mas aqui os coletes amarelos que tomaram as ruas de Paris e começaram lá em novembro, começaram na época por conta da questão do preço dos combustíveis, o aumento no preço dos combustíveis. Tudo bem, gente? Vamos para o próximo aqui, tema muito recente também, resultado do Oscar de 2019. O que a gente tem aqui é o tronco cultura se manifestando nas provas, né? Muita gente cai nessas questões porque são questões específicas. Por exemplo, o Oscar premiou 7 personalidades negras, 15 mulheres. Fato histórico recorde para o Oscar. A gente sabe que essas pautas são extremamente relevantes, ainda que devessem ser aí tratadas com toda a naturalidade, né? Devia ser o natural a gente encarar essa diversidade viva no mundo da cultura. Mas como, né, houve durante muito tempo uma resistência, por exemplo, à figura da mulher ou de personalidades negras concorrendo aos principais prêmios, isso é comentado. A figura lá, o discurso da Lady Gaga, que ganhou o Oscar de canção original, melhor canção original, ela falando um pouquinho da trajetória dela, né, fazendo uma varredura do próprio passado, enfim, também virou notícia, né, o discurso dela foi compartilhado, mas lógico que eu chamo a atenção para a vitória do melhor filme, que é sempre o destaque para as provas de atualidades. Melhor filme que foi aí o Green Book, que resgata um pouco do contexto segregacionista dos Estados Unidos, contando a história de um músico negro, de um motorista branco, e mostrando, né, que Green Book seria um manual, ele é baseado em fatos reais, inclusive, né, um manual da época que os negros utilizavam para saber quais eram os locais, né, seguros para a população negra, visto a violência cometida contra estes. Um filme muito legal aí, ainda que críticas tenham existido, né? Então falei para vocês que a gente tem que ponderar esses aspectos, porque para muitos o Oscar seguia uma tendência mais conservadora, né? Teria aí o próprio Pantera Negra para trazer uma releitura para o resultado como melhor filme, enfim. Mas o que você tem que saber para a prova é o contexto do filme, o que ele trata, onde ele se passa e principalmente o nome que também pode aparecer, Green Book, livro verde, não dá para esquecer isso daí, tudo bem? Vai ter aí no nosso curso, essa aula ainda não gravei, pretendo gravar nos próximos dias, um aparato geral do Oscar, né?
o que seria mais relevante vai ter no nosso curso regular de atualidades. Fechou? Segue aqui comigo. Gente, lembrando que aumentou aí a audiência, né? A cerimônia do Oscar. Ela foi iniciada com um show da banda Queen, que inclusive teve lá o filme, né, do Freddie Mercury sendo celebrado, né, com várias estatuetas. Começou, não teve um apresentador, né, e houve um aumento da audiência, né, essa era uma expectativa que se tinha, porque em 2018 houve uma queda considerável. Então, segundo dados aí, cerca de 12% um aumento da audiência, o que foi comemorado entre os organizadores. Fechou? Vamos falar da Nicarágua. Nicarágua que desde o ano passado, 2018, abril mais precisamente, vive um contexto de crise, né, de conflito, e conflito por conta de medidas do governo, né, de uma reforma da Previdência Social, tema que a gente fala aqui no Brasil também, que gerou uma reação violenta contra o regime de Daniel Ortega, presidente no comando desde 2007. De lá para cá, o que a gente assistiu foi conflitos, uma série de violações de direitos humanos, fato esse condenado por organismos internacionais, mais de 300 pessoas mortas, a população deixou de protestar somente contra a reforma da Previdência e passou a protestar e exigir a renúncia, né, a saída do Daniel Ortega, que respondeu de um modo bastante violento para com a população, fechamento de veículos de imprensa e um grande problema, condenados, né, à criminalização dos protestos, que também foi pauta da própria ONU, né, criminalizar os protestos com uma lei considerada abusiva e o julgamento e o sentenciamento de 2 indivíduos, aí, se não me falha a memória, com mais de 200 anos de prisão por envolvimento nos protestos. Então isso ganhou destaque, uma reação negativa da comunidade internacional. Estamos falando da Nicarágua. Tudo bem? Anota aí, tá no nosso curso também esse tema já, mas muitos podem esquecer. Tópico 17. 15 anos do Facebook, 10 anos do WhatsApp. Revoluções aí do setor de comunicação, né? O WhatsApp, Facebook e Instagram que pertencem ao Mark Zuckerberg. Facebook que tem mais de 2,3 bilhões de usuários, o WhatsApp mais de 1 bilhão, Instagram mais de 1 bilhão. Mas esse ano célebre, ele é um ano aí, 2019, 15 anos do Face, num desafio, né, de vazamento de dados, em escândalos que o Mark Zuckerberg já teve que responder, tanto no Parlamento Europeu quanto na Câmara dos Estados Unidos, e o WhatsApp que vem com medidas para combater o compartilhamento de informações falsas, limitação de encaminhamento de mensagens, enfim. E toda a discussão sobre o impacto das redes sociais para a nossa realidade. Até coloquei isso como um tema de redação aí, quem trabalha comigo para os temas de redação pode aproveitar muito bem essa discussão. Tudo bem? Vamos falar aqui de protestos na Argentina. A Argentina de Maurício Macri, vai ter eleição inclusive, né? Vem enfrentando uma crise econômica, pediu aí valores emprestados junto ao FMI, 57 bilhões de dólares, só que em contraposição vieram as medidas de austeridade. E isso gerou um descontentamento da população às ruas pelo aumento de tarifações, né? Então o regime de Maurício Macri enfrentando uma série de protestos, greves gerais, aí se a gente pegar nos últimos meses, tudo bem? Chama atenção ainda aqui para a operação Cadernos da Corrupção, que é uma operação aí muito similar à Lava Jato, mostrando esquemas de facilitação, propinagem dentro do governo, que teria começado lá em 2003 e que tem no governo na época do Néstor Kirchner e que tem agora, óbvio, como alvo a atual senadora e ex-presidente Cristina Kirchner. Então é muito parecido, gente. Tem doleiro, né? Tem o Alberto Youssef deles lá, o mesmo esquema, só muda aí a data e a localidade. A operação é mais recente, tem mais de 100 empresários para serem aí ouvidos, enfim, então tem que acompanhar essa operação Cadernos da Corrupção lá na Argentina. Vamos para 19, a 19 eu acabei falando, né, o aumento das manifestações antissemitas, eu falei da Europa, mas no Brasil a gente também nota isso, tá? Então também tem sido um problema do Brasil, essa visão extremista, então o extremismo, visões radicais, essa luta diária, né, para enfrentar esse tipo de posicionamento, essa visão polarizada, esses desgastes desnecessários e como a legislação precisa proteger a sua população, então tem sido um problema do Brasil também. E para fechar aqui, um outro tema, o tema 20,
a Macedônia, que deixou de se chamar Macedônia e passou a se chamar Macedônia do Norte. Isso que era um desafio junto à Grécia, porque a Grécia tem a província da Macedônia, né, e a Macedônia não queria chamar Macedônia do Norte, mas enfim, depois de discussões e mais discussões, a Macedônia alterou o seu nome, que vai mudar placa, moeda, enfim, uma série de desafios aí dos próximos meses, mas provavelmente isso garante a entrada na OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Né? A Grécia já sugeriu aí a inserção da Macedônia do Norte, porque agora não há mais esse impasse com relação ao nome. Galerinha, com isso eu fecho aqui o meu bloco dica. O nosso objetivo era até que fosse mais rápido, estamos aqui com 40 minutos, né? Era até para ser uma coisa mais rápida, mas não dá para falar tão pouco. Peço desculpas aqui pela minha voz, convido você para deixar o seu like aqui, compartilhar esse vídeo, curtir, marcar o seu amigo, é assim que o nosso canal se fortalece, é assim que a gente leva o conteúdo para mais pessoas e assim que a gente consegue gravar mais e mais dicas aqui para vocês. Agradeço a força de todo mundo, estou à disposição. Professor, quero fazer o seu curso. Professor, quero mais dicas. Professor, quero conversar com você sobre o tema. Estou aqui à disposição para auxiliá-los. Peço desculpas pela voz. Estou aí me recuperando de um resfriado daqueles que a gente não espera, que afeta a nossa ferramenta de trabalho, que é a voz. Mas vamos com tudo, contem comigo. Esses e tantos outros temas no nosso curso você encontra para chegar e enfrentar a sua prova com toda a segurança. Valeu, galera. Beijo no coração. Muito obrigado pela atenção e a gente se encontra.